No auge do Cartoon Network, diversos desenhos animados se tornaram populares entre crianças e adultos. Alguns deles chegaram a conquistar legiões de fãs ao redor do mundo, como o desenho animado Hi Hi Puffy Ami Yumi. A série, criada pela Cartoon Network, acompanhava as aventuras fictícias das duas cantoras, em uma versão animada de suas vidas reais. O desenho capturou a essência das cantoras e apresentou a um público mais amplo. Com um visual vibrante e humor característico, o desenho rapidamente se tornou um sucesso entre as crianças e adultos que apreciavam a nostalgia e o humor inteligente da série. Eu volto já para falar um pouco sobre elas e a animação. Puffy, também conhecido como Puffy Ami Yumi, é uma banda pop rock japonesa formada por Ami Yunuki e Yumi Yoshimura. Formada em Tóquio em 1995, tudo começou em 1998, quando Ami, ainda no colegial, fazia parte de uma banda chamada Hanou Sexy. Todos os integrantes foram contratados pela Sony Music Entertainment após a banda ter passado em um teste de audição para Sony SD Audition. Isso surpreendeu a banda, pois Ami afirmou que só esperava uma carta de rejeição. Ao longo dos anos, a banda e a Sony não tiveram muita atividade, o que parecia indicar que a Sony não estava interessada na banda. Enquanto isso, Yumi estava fazendo aulas de canto e um curso profissional para melhorar o seu desempenho no palco. Ao longo do tempo, todos os membros da banda saíram ou por motivos acadêmicos ou porque não levava a banda muito a sério. Restou apenas Ami, que foi encorajada a ficar e trabalhar como artista solo, chegando a gravar o seu álbum solo. Como ela nem acreditava em sua carreira, chegou um gigante, Amio Okuda, ex-integrante da banda Unicorn, que se tornou compositor e produtor japonês. Ele contribuiu significativamente com a composição de praticamente todas as músicas da banda futuramente. Os dois se conheceram em um show do Sparks Gogo. O ex-vocalista da Unicorn estava trabalhando na produção do CD solo de Ami. Além disso, antes de conhecer Ami, Yumi participou do Chotosukumade, um show de talento com apoio da Sony Music Artists, quando tinha aproximadamente 18 anos. Em 1993, ela conseguiu passar a audição e ser contratada pela Sony, e ao se mudar para Tóquio sozinha, sem conhecer ninguém por coincidência ou obra do destino, ela conheceu Ami. Depois de se encontrar várias vezes, perceberam que tinham muito em comum. Como não acreditavam em suas carreiras solos, decidiram formar uma dupla. Como Ami já havia gravado seu álbum solo, ambas as cantoras foram contratadas como artistas independentes, sendo necessário solicitar à Sony a contratação delas como uma dupla. Tamio Okuda produziu o primeiro álbum da dupla, Ikaz Harada, como empresário, após ouvir do produtor e músico norte-americano Andy Sturman. Kaz sentou-se canto do estúdio e repetiu o nome Puff diversas vezes, não conseguindo tirar o nome da cabeça. O nome da banda se derivou disso. A banda foi formada em 13 de maio de 1995, mas só começou a se envolver nas atividades um ano depois, com o lançamento do primeiro single. Em 1996, imediatamente transformou o Puff em sensação no Japão no meio dos anos 90. O single vendeu mais de 1 milhão de cópias. Geralmente suas músicas lembravam o rock dos anos 60 e 70. Várias de suas gravações posteriormente viraram hits. Suas vozes eram perfeitamente harmoniosas quando juntas. No entanto, só ganharam fama internacional após o lançamento de seu terceiro disco, o Jets. Alguns dizem que elas são os Beatles do Japão porque suas músicas têm uma forte influência da maior banda do mundo, devido às letras e sonoridades parecidas. No ano de 2000, Puff lançou Spy. Infelizmente, o álbum teve a pior classificação de um álbum de banda até então, permanecendo na 10ª posição por 4 semanas e recebendo críticas negativas da mídia. No ano 2000, a banda não teve muito sucesso. No entanto, contratou o norte-americano Rodney Allen Green para produzir uma versão em inglês de Spike. Puffy lançaram seu primeiro disco nos Estados Unidos. No entanto, foram proibidos de usar o nome da banda por Sean Combs, pois o mesmo usava esse nome na época. Nos Estados Unidos, elas ficaram conhecidas como Puff Ami Yumi por causa disso, e em contraste com o disco original. A versão em inglês de Spikes atraiu o público e tornou-se um produto relevante para o mercado daquele país. Puff criou o ritmo de vários anúncios de TV.
Foi aí que a sorte começou a aparecer. Quando Sam Register, um produtor de televisão norte-americano e presidente da Cart Studios, ficou interessado no estilo musical da dupla quando viu um clipe da banda em um canal. No entanto, ele não sabia o nome da banda. Ele ficou mais interessado em Puff depois de ouvir um programa de rádio sobre a Sony Music. E Puff, Sam Register, estava trabalhando na animação fantástica dos Jovens Titãs. Ao conhecê-las pessoalmente na Sony, solicitou que a banda desenvolvesse um tema para a abertura da nova série, já que os temas de Os Jovens Titãs eram relacionados à animação japonesa, o que o tornou muito semelhante a um anime. Elas cantaram juntas essa abertura clássica que causa tanta lembrança dos bons e velhos tempos que não voltam mais. As curiosidades da música inicial dos Jovens Titãs é que quando o programa tinha episódios mais sérios, era a versão cantada em inglês. Já os engraçados, eles tocavam a abertura em japonês. Foi assim que a banda começou a ganhar reconhecimento internacional na cultura pop. Sam começou a projetar Hi Hi Puff Ami Yumi e apresentou um piloto para a Cartoon Network. Cartoon Network aprovou o projeto e criou mais episódios. E uma equipe de roteiristas feras que incluía Adam Beechen, que trabalhou em X-Men Evolution, e a Cartoon, em parceria com a TV Tóquio e a Renegade Animation, criaram a série animada. Ele estreou em 2004 e rapidamente ganhou popularidade. O desenho mostrava versões animadas de Ami e Yumi viajando pelo mundo em um ônibus colorido fazendo shows, encontrando situações e muitas vezes surreais. Elas viajaram com seu empresário Kaz Harada, que é exclusivamente preocupado com dinheiro. Mapa do tesouro? Kaz, tá enxergando direito? Talvez não. Acontece que um homem ganancioso como eu reconhece um mapa do tesouro. Nós vamos ficar ricos, ricos, ricos. Os produtores, de uma forma cômica, fazem sátira dos japoneses na questão de economizar e não gastar dinheiro, que frequentemente é chamado de avareza. Com personalidades opostas, Ami é conhecida por sua voz doce e por ser a mais extrovertida, enquanto Yumi traz um ar mais descontraído e cool. A comédia, a música e elementos da cultura pop foram misturados na série. O desenho ganhou popularidade rapidamente e foi usado em muitas propagandas e produtos relacionados. A animação vibrante e a trilha sonora contagiante, que incluía diversas músicas da banda Puff, conquistaram uma legião de fãs em todo o mundo. A animação continha várias músicas da banda Puff. Devido ao humor inteligente da série, o desenho se tornou um sucesso tanto em crianças quanto entre adultos. Especialmente os temas de abertura e encerramento se tornaram icônicos e ainda são lembrados com carinho pelos fãs. Tchau, fui! Pontos positivos. O desenho foi significativo porque, pela primeira vez, a cultura japonesa não foi representada por meio de um anime. Um exemplo, nos episódios você tinha as próprias integrantes reais antes da abertura do desenho ou o tema final, mostrando locais, restaurantes e pratos típicos de seu país. Foi reconhecido por conectar a cultura japonesa com a cultura de outros países, como os Estados Unidos. O lado ruim é que, mesmo sendo um desenho cartunesco, duas coisas me incomodam bastante quando assisto novamente como adulto. A primeira é que o plano de fundo da animação é muito mal desenhado, o que contrapõe com os traços das personagens principais. Mesmo que seja um desenho animado, não é razoável ter um fundo de animação tão ruim. Isso já me irritava um pouco na época, devido ao fato de que muitos dos desenhos da própria Cartoon Network tinham traços simples e cartunescos. Porém, a maioria dos cenários não era apenas um monte de linhas, como Hi Hi Puff Ami Yumi. A segunda, a banda da animação fazia shows lotados, mais do que na realidade, e turnês, e viviam praticamente duras, sem dinheiro nenhum no bolso. Não adianta. O único jeito do Kaz nos deixar entrar é a gente pagar o aluguel. Não nomes. Legal. E onde vamos arrumar a grana pra pagar ao Kaz? Devido a seu empresário, isso não fazia sentido, mesmo que fosse um desenho de humor. Algumas das músicas da banda são boas e agradáveis de ouvir, outras acho que a voz delas não combina. Tem canções que elas chegam até a desafinar suas vozes, contudo, adoro ouvi-las. Várias de suas canções trazem lembranças dos anos 90, 2000 e 2005, quando o auge dos desenhos marcantes da TV paga estava em seus melhores momentos. Outra curiosidade é que a música da banda Puff foi usada no filme Scooby-Doo 2 Monstros à Solta. Recentemente, a banda continua fazendo pequenos shows no Japão, eventos, são 30 anos de Puff. Recentemente lançaram outro clipe cantado.
vídeo já se encontra praticamente com quase 6 milhões de visualização. Sigo a Mi no Instagram, porém a Yumi acho que não tem conta. As duas já estão com 50 anos, mas continuam lindas. Então é isso, galera, um resumo. Deixa o seu like nos vídeos, se inscreva, deixa nos comentários a opinião de vocês. Estamos juntos.